Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro Entre em Contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando início à leitura do capítulo 8, Surge um Novo Amanhecer, da Insignificância à Coragem, áudio 36. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela reconheça que em tua cruz ela teve o maior significado atribuído por ti. O Senhor a amou sem medida e a adotou para o seu reino. Que ela seja encorajada a viver em liberdade na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fosse o poço bem profundo ou caísse ela bem devagar. Ela ainda tinha bastante tempo durante a queda para olhar ao seu redor e querer saber o que aconteceria em seguida. As aventuras de Alice no País das Maravilhas. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. No final da década de 1980 e início dos anos 90, eu apresentava meu take show de 30 minutos diários intitulado De Coração para Coração. Conheci pessoas maravilhosas que nem sempre alcançavam os milagres pelos quais oravam e mesmo assim continuavam amando Deus. Minha produtora, Cheryl, e eu procurávamos histórias que mostrassem o mistério da presença de Deus quando ainda nada mais fazia sentido. Nós nos libertávamos da limitação de que cada história deveria acabar bem, pois nem toda história tem um final feliz. Eu usava minha crença apaixonada de que quando sua história é real, em tudo encontrará um Deus real, pois tudo é possível. As coisas apenas podem não acontecer como você espera. Muitas pessoas deixaram uma impressão indelével em meu coração. Charlie, um professor do segundo grau e técnico de futebol, cuja fé brilhava até mesmo quando descobriu que tinha uma destrutiva doença, a esclerose lateral amiotrófica. Ela. Noah, que desceu rapidamente de uma vida normal para uma vida nas ruas, tornando-se um sem-teto. Pilot, preso no Vietnã do Norte e mantido prisioneiro em Hanoi Hilton, nome dado à pior prisão durante a Guerra do Vietnã por 6 anos. Cada um desses homens falou sobre lutar com sua fé, lutar junto com Deus nos lugares mais sombrios que se podia imaginar. Eu, todavia, encontrei-lo fiel. Uma mulher, entretanto, foi quem mais me cativou, desde o primeiro instante em que conheci. O Da sentiu como se ela fosse da minha família. Até mesmo quando ela se sentava no set e cruzava as pernas de lado, lembro que eu pensava, parece que eu a conheço. Eu li seu livro Tesouros no Paraíso na noite anterior ao dia em que nos conhecemos, mas eu sempre li os livros dos meus convidados. Entretanto, havia algo mais sobre o Da. Algo sobre o Da. Eu amei sua honestidade que chegava a ser brutal. Ela e o marido Marcos serviram como missionários na Índia por mais de 30 anos. Talvez meu coração tenha se conectado tão profundamente com o de Judá porque ela vivera o meu sonho. Quando jovem, eu acreditava que Deus me chamara para ir à Índia. Participei de um seminário realizado em Londres a fim de me preparar para aquela missão. Comprei um mapa da Índia e o coloquei na parede do dormitório universitário. Todas as manhãs e noites, enquanto eu orava pelas mulheres da Índia, lágrimas deslizavam pela minha face. Até então, e também depois do que aconteceu, eu nunca experimentara uma carga de oração como aquela. Quando eu me graduei no seminário, porém, Deus redirecionou os meus passos para ir trabalhar na Europa, com o Juventude para Cristo. Acho irônico que até hoje já pus meus pés em quase todos os países do planeta, exceto na Índia. A Índia pode ter sido o meu sonho, mas certamente não foi o de Judá. Ela não queria ser missionária, ela não queria nem mesmo ser esposa de um pastor. Em seu livro ela escreve, Deus, orei em silêncio, vivi quase toda a minha vida em sacrifício. Eu gosto das boas obras. Por favor, não me peça para ser esposa de um pastor. Farei qualquer coisa que o Senhor pedir, mas por favor, Deus, o ministério não.
Eu ri alto ao ler esse trecho. Gostaria de saber de quantos de nós fazem esse tipo de oração. Farei isso, isso e isso, mas não aquilo. Você pensa que de algum modo pode se barganhar com Deus se pensa? Isso nunca funcionou para mim. E certamente também não funcionou para o Dá. Ela e Marcos se apaixonaram e se casaram no ano de 1954. Garantiram seus lugares em um navio para começar a trabalhar na Índia. Digo navio, mas não pense em um navio de cruzeiro. A embarcação deles não tinha nada em comum com os navios que conhecemos. Eles viajaram em um cubículo escuro no casco do navio. Como brincou Marcos, a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e a classe dos missionários. Ele viu graça nisso, ao contrário de Judá. Marcos estava empolgado em relação ao seu chamado para uma terra de milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Judá, porém, não tinha piedade da Índia. Eles assumiram um compromisso inicial com duração de 1 ano e ela orava fervorosamente que, após os 12 meses, ambos pudessem voltar para os Estados Unidos, particularmente depois do nascimento de sua filha. Ela não pensava que eles poderiam criar um filho com segurança em um país mergulhado na pobreza e na doença, e como a maioria de nós faríamos se estivesse com um filho pequeno. Queria estar perto da família dela. Ao final daquele ano, porém, Marcos sabia que Deus o chamara para dar sua vida ao povo da Índia. Judá ainda não estava convencida, mas era fiel. Deus não me chamou para a Índia, mas me chamou para ser esposa de Marcos. Enquanto ouvia Judá falar sobre as dificuldades de estabelecer uma igreja em um país estrangeiro, lutar com as restrições sem sentido impostas pelo governo e ficar sem suprimentos diante de necessidades esmagadoras, tive de parar de sonhar. Como uma adolescente, eu tinha uma ideia muito romântica e fantasiosa da vida em missões. Eu imaginava que seria algo como desembarcar do meu navio e pisar em solo indiano, sendo imediatamente cercada por crianças me dando as boas-vindas, e então, em 1 ano, centenas de pessoas entregariam sua vida a Cristo por meio do meu ministério e aprofundariam os estudos bíblicos por mim administrados em minha pequena cabana. Ingênua e sem noção. Judá descobriu e viveu um contexto muito diferente. Rapidamente ficou claro que em todo o mundo as pessoas são incrivelmente iguais. Os tipos de problemas que afligem a igreja local em Pittsburgh também alcançaram a igreja em Calcutá. Noite após noite, Marcos voltava para casa desanimado e desgastado pelas disputas com o conselho de diáconos. Aquilo tudo deixava Judá furiosa. Ela descreveu seu travesseiro como uma plataforma de lançamento para pensamentos vingativos. Judá conseguia ver, porém, o amor pelo povo indiano correndo nas veias de Marcos. E com o passar do tempo, começou a compartilhar dele. Eles alimentaram famintos, cuidaram de doentes e edificaram o corpo de Cristo. Eventualmente, eles ajudaram a estabelecer uma igreja em Calcutá, além de um hospital reconhecido nacionalmente. Uau! A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem pode traçar seus planos, pode sonhar, mas que a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Sabe, muitas vezes nós sonhamos sonhos que não são os sonhos de Deus. E muitas vezes há coisas que nós nem sequer precisamos orar, porque a palavra de Deus nos deixa claro. Então é necessário que o nosso coração esteja aberto para viver o novo de Deus, o tempo de Deus, a graça de Deus e aquilo que Ele deseja para nós. Não aquilo do qual eu ou você sonhamos, mas aquilo que Deus tem designado a respeito de nossas vidas. Aquilo que Ele tem planejado com tanto amor, com tanto carinho, para que desfrutemos uma vida plena em Tua presença. Que você seja encorajada no dia de hoje a orar não por aquilo que você deseja, não pelos teus sonhos, mas orar pela vontade absoluta de Deus na tua vida. Porque ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Que o Senhor te encoraje e que o Senhor fale ao teu coração. E que após Ele falar, que haja paz em teu coração diante da resposta do Senhor sobre a tua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.